Graças ao bom profeta, retornaram para a continuação de nossas leituras. Então vamos lá? Trezentésima, 54ª noite. Na hora acostumada, retomou Sherazade a história da noite anterior. Eis aqui, finalmente, comendador dos crentes, motivo do que pareceu ontem tão estranho a vossa majestade, e do que deve ter me feito incorrer na sua indignação. Peço-lhe perdão ainda mais uma vez, como seu escravo, sujeitando-me a receber o castigo que mereci. E se digna pronunciar-se sobre a penitência que me impus, estou persuadido que achará muito leve e muito inferior ao meu crime. Tendo o cego concluído a sua história, disse-lhe o califa: Babá Abdala, é grande o teu pecado, mas seja Deus louvado por conheceres a enormidade dele e pela penitência pública que fizestes até agora. Basta, deves de hoje em diante continuá-la em particular, não cessando de pedir perdão a Deus em todas as orações que estás obrigado a fazer cada dia em razão de tua religião. E para que não sejas desviado pela precisão de mendigar, concedo-te uma esmola que continuará toda a tua vida de 4 dracmas de prata por dia do meu bolso, que o meu grão-vizir te mandará dar. Assim não te vás ainda à espera que tenha executado a minha ordem. Proferidas essas palavras, prostou-se Baba Abdala ante o trono do califa e, levantando-se, deu-lhe os agradecimentos, desejando-lhe toda a casta de felicidade e de prosperidades. O califa Harun al-Rashid, contente da história de Baba Abdala e do derviche, dirigiu-se ao mancebo que vira maltratar a sua égua e perguntou-lhe pelo seu nome, como fizera ao cego. E o mancebo disse-lhe que se chamava Sidi Nouman. Sidi Nouman, disse então o califa, eu vi amansar cavalos toda a minha vida, e algumas vezes eu mesmo os amansei, mas nunca vi picá-los de um modo tão bárbaro como picavas ontem a tua égua na praça, com grande escândalo dos espectadores que murmuravam altamente. Não fiquei menos escandalizado que eles, e pouco faltou que me desse a conhecer contra a minha vontade para remediar esta transgressão. Teu ar, todavia, não me indica que sejas um homem bárbaro, cruel. Quero crer que não obras assim sem motivo, visto que sei que não é a primeira vez e que há já há muito tempo em cada dia das este maltratamento à tua égua. Quero saber qual é a causa disso e mandei-te chamar para que me informes. Sobretudo, dize-me a coisa como é na realidade e não me ocultes nada. Percebeu-se de Nouman muito bem o que o califa exigia dele. Uma tal narração causava-lhe desgosto. Mudou de cor algumas vezes e deixou ver contra sua vontade quão grande era o embaraço em que se achava. Foi todavia preciso resolver-se a declarar o motivo dele. Assim, antes de falar, prostou-se ante o trono do califa e depois de levantar-se, ia pronunciar e a principiar para o satisfazer, mas ficou como suspenso, menos assustado da majestade do califa perante quem estava, do que na natureza da narração que tinha de fazer-lhe. Por mais que fosse a impaciência natural do califa em ser obedecido nas suas vontades, não manifestou, todavia, descontentamento algum pelo silêncio de Sidi Nouman. Bem viu que de necessidade se acharia embaraçado pela sua presença, ou que estaria intimidado do tom com que lhe falara, ou finalmente que não tinha a dizer-lhe houvesse talvez coisa que queria ocultar. Sidi Nouman, disse-lhe o califa para animá-lo, recobre o teu sangue frio e persuade-te que não é a mim que contas o que te pergunto, mas a algum amigo que te pede. Se há alguma coisa nesta narração que te penalize, que te pareça que poderia ofender-me, perdoo-te desde já. Sossega, pois, inteiramente. Fala-me com franqueza, como se falasse com o melhor de teus amigos, e não me dissimules nada. Sidi Nouman, animado com as últimas palavras do califa, dirigiu-lhe finalmente a palavra. Comendador dos crentes, disse ele,
Por maior que seja o embaraço em que deve achar-se qualquer mortal na presença da majestade do trono, sinto-me todavia com bastante força para crer que este embaraço respeitoso não me tolerará a fala, até ao ponto de faltar a obediência que lhe devo, dando-lhe satisfação ainda sobre qualquer outra coisa que não seja o que exige de mim presentemente. Não me atrevo a dizer que sou o mais perfeito dos homens. Não sou bastante mau para ter cometido, ou ainda mais para ter tido a vontade de cometer coisa alguma contra as leis, que possa dar-me ocasião de temer a severidade delas. Por boa que seja a minha intenção, reconheço que não fui isento de pecar por ignorância. Aconteceu-me isso. Neste caso, não digo que tenha confiança no perdão que Vossa Majestade quis conceder-me, sem me ter ouvido. Sujeito-me, pelo contrário, à sua justiça e a ser castigado, se o mereci. Confesso que o modo com que trato a minha égua há algum tempo, como Vossa Majestade foi testemunha, é estranho, cruel e de péssimo exemplo, mas espero que achará um motivo bem fundado e que julgará que sou mais digno de compaixão que de castigo. Porém, não devo deixá-lo na incerteza mais tempo, com um preâmbulo fastidioso. Eis aqui o que me aconteceu. História de Cid Newman. Comendador dos crentes, continuou Cid Newman. Não falo a Vossa Majestade do meu nascimento. Não tem bastante esplendor para merecer da sua parte atenção alguma. Quanto aos bens da fortuna, os meus antepassados, pela sua economia, me deixaram o quanto podia desejar para viver como um homem honrado, sem ambição e sem ser pesado a ninguém. Com essas vantagens, a única coisa que podia desejar para completar a minha felicidade era achar uma mulher amável, mas não quis Deus conceder-me. Pelo contrário, deu-me uma que desde o dia em que se seguiu as nossas núpcias, principiou a apurar a minha paciência de um modo que não podia explicar-se senão as que tiveram estado expostos a uma semelhante prova. Como é costume fazerem-se os nossos casamentos sem vermos e sem conhecermos aquelas com quem devemos casar, Vossa Majestade não ignora que o marido não tem motivo de queixar-se. Quando acha que a mulher que lhe caiu por sorte não é muito feia, que não é contrafeita e que os bons costumes, o bom senso e o bom procedimento desculpam alguma leve imperfeição do corpo que porventura possa ter. A primeira vez que vi minha mulher com a cara descoberta, depois de nos terem trazido à minha casa, com as cerimônias costumadas, alegrei-me de ver que não me haviam enganado na descrição que me fizeram de sua beleza. Achei a minha satisfação e agradou-me. No dia seguinte às nossas núpcias, serviram-nos um jantar de alguns guisados. Fui onde estava a mesa posta e, como não visse minha mulher, mandei-a chamar. Depois de ter me feito esperar bastante tempo, chegou. Dissimulei a minha impaciência e pusemos-nos à mesa. Principiei pelo arroz, que tirei com uma colher, como é o costume. Minha mulher, pelo contrário, em vez de servir-se de colher, como fazem todos, tirou de um estojo que trazia na algibeira uma espécie de esgaravatador dos ouvidos, com o qual principiou a tomar o arroz e a levá-lo à boca, grão a grão, pois não podia conter mais. Percebendo, porém, Sherazade que já era dia, cessou de falar nesse instante. Ah, Cid Newman, que será que teria acontecido para que ele tivesse tanto em receio em contar a sua história ao califa? Por que será que ele maltrata esta pobre égua? E qual a razão que ele terá para isso? Veremos a continuação dessa história amanhã. Aguardo todos vocês. Alabei.